Ih, Cassino, peraí, aqui tá errado. Muito boa essa música. Bem, cadê? Where is it? Where is it? Ué? Eu... Ué? Eu não sei mais tirar foto. Eu sou burro. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui se eu tirei. É esse? Não. Mano, eu não tirei foto. Meu Deus, sou muito incompetente. Meu Deus. Aí, foi. Foi? Foi. Tá, vamos. Ai, ai. Hoje a gente viu um pouquinho mais de energia potencial, barra a gente só fez uns exercícios. Então, bem, basicamente, lembrando, energia potencial a gente vai usar a fórmula geral do trabalho externo mais força mais energia cinética, mais energia potencial elástica, mais energia potencial gravitacional, vai ser igual a energia cinética 2 mais energia potencial gravitacional 2 energia elástica 2 blá 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 blá. O trabalho você pode escolher entre colocar aqui no início ou depois. Você geralmente coloca depois, quando é atrito, coisa do tipo, porque aí já vai ter acabado a força, digamos assim, e tal. Mas você escolhe. Aí vamos ter um exemplo aqui, ó. A gente tem uma caixa de 12 quilos em repouso no solo. Aí, para a gente fazer a caixa deslizar 2,5 metros sobre uma rampa inclinada 30 graus, um trabalhador, ignorando o atrito, porque quem pode, pode, né? Ele acha que a caixa pode chegar no topo, lançando-a com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Mas o atrito não é desprezível. Logo, a caixa desliza apenas 1,6 metros subindo a rampa. Então, para a gente calcular o módulo da força de atrito. Como a gente vai fazer isso? Você poderia até pensar em fazer o somatório das forças em x e tal, mas meio que, se não me engano, não dá certo, porque a gente nem tem o peso dela e a massa e tal. Então acho que não daria certo, mas pode tentar, vai na fé. Mas bem, basicamente uma outra forma seria olhando as forças nos dois pontos. Ou seja, os pontos seriam embaixo, quando ela estaria aqui, ou em cima, quando ela escalou os 1,6 metros nesse caso. Então, embaixo a gente vai ter o quê? A gravitacional? Não, porque H é igual a zero. A gente vai ter velocidade? Sim, a gente tem a velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então a gente vai ter energia cinética, a gravitacional igual a zero e a gente vai ter a força de atrito. Mas e aí, onde a força de atrito se encaixa? Ela vai ser o trabalho externo. E aí, essa força de atrito ela vai estar em todos os momentos. Então, tipo, até aqui em cima, quando a gente tiver o MGH com... ele vai ter... Bem, a altura máxima é 1,6, certo? Então, aqui a velocidade é igual a zero, porque ele não vai estar mais avançando. E aí, a altura é igual a 1,6 vezes 130 graus, porque 1,6 é a hipotenusa dessa rampa. Aí o 130 H é igual a 1,6 vezes 130 graus, que é igual a 0,8. Então a gente vai ter a altura igual a 0,8, velocidade igual a zero, e a gente vai ter também a força de atrito vezes o deslocamento. Perfeito? Perfeito. Então, olha, a gente pode fazer então que a energia potencial, a energia mecânica do primeiro ponto, que é esse aqui, é igual à energia potencial, energia mecânica do segundo ponto. Então aqui a gente vai ter que o MGH. Deixa eu só dar uma colada porque eu sou Jerigotango e eu não me lembro 100%. Tá, basicamente aqui a gente vai ter o mv quadrado sobre 2, que é. Não, vamos fazer que nem a professora faz. O K1 mais K2 é igual a. Não, K2 não. O 2, o 1 é igual a K2 mais o 2 mais. Lembra que eu falei que a força de atrito a gente geralmente olha depois? Então aqui a gente vai olhar depois. Então, beleza. O K1 a gente sabe que é o mv1 ao quadrado sobre 2, certo? A energia potencial gravitacional é igual a zero, porque ele está na altura zero. Então aqui a gente pode zerar. Se na prova você mostra que você zerou e o cassino 4. mv quadrado 2 também vai zerar, porque velocidade é igual a zero. Aí o 2, que é a energia potencial gravitacional, vai ter um valor, mgh2, mais o trabalho. Mas, se você pensar, olha, o deslocamento foi aqui, ó. O deslocamento foi de 1,6 metros. Mas o atrito, ele é contra. Então a gente vai ter um trabalho negativo, porque, olha, o deslocamento D igual a 1,6,
ele foi nessa direção aqui e a nossa força de atrito é no sentido contrário. Aí fazendo lá o F vezes D vezes cosseno de θ, isso aqui vai ser um 180 graus, então vai ser um F vezes 1,6 vezes cosseno de 180 graus, e o cosseno de 180 graus é menos 1, então vai ser um menos F vezes D. Entenderam? Então aqui com isso a gente consegue falar que vai ficar um menos FD. Então vai ficar mv1 ao quadrado sobre 2 é igual a mgh2 menos FD. Aí com isso a gente pode fazer que a força de atrito que a gente quer achar, né? Então vai ficar o F é igual a mv1 ao quadrado menos mgh2, isso tudo sobre o deslocamento. Isso aqui vai ser basicamente o... Então, a gente pode deixar a massa em evidência, ficando m vezes v1 ao quadrado menos 2gh sobre 2d, certo? Aí, substituindo, a gente vai chegar em um valor bem pequeno. Tô só conferindo aqui, né, porque eu não quero passar fake news pra ninguém. Eu fiz tudo junto, mas, bem, basicamente aqui, então, vai ficar igual a 12 vezes a velocidade inicial 1 ao quadrado, menos 2 vezes 9,8 vezes 0,8, isso tudo sobre 2 vezes 1,6. Aí, com isso aqui vai ficar 6, isso aqui pode virar um 3, isso aqui é um 0,8, aí aqui vai ficar um 3 vezes 25 menos 6, 18, 19,6 vezes 0,8, 8, 4, 6, 7, 15,68. Aí isso aqui sobre o 0,8 vai ficar igual a 3 vezes 25 menos... vai ficar 19,32 sobre 0,8. Aí divide isso aqui, aí vai ficar 19,32 dividido por 0,80. E aí a gente já conseguiu um 2. Ih, já errei, eu acho. 2, aí vai ficar um 16, 160, 33, 2... mano, devo ter errado em alguma coisa besta aqui. Tá, eu vou fazer como a professora fez. Dane-se. Se pá tava certo, tá? Mas eu não tô com a calculadora fácil aqui, então... Olha, basicamente... a professora deve ter feito assim. Sei lá, mano, eu tô cabaçando. Basicamente, ficou o módulo de o F menos F. Deixa eu aqui conferir, ó. Vai ficar, então, o menos F... eu esqueci do menos também, né? Menos F vezes... Aqui vai ficar 1,6 mv quadrado sobre 2 menos mg quadrado menos mgh. Então aqui vai ficar um 12 vezes 9,8 vezes o 0,8. Tá certo essa conta. Basicamente você faz essa conta e aí assim você vai chegar que o módulo da força de atrito é igual a 34,94, que é aproximadamente 35 newtons. Beleza? É basicamente essa a ideia e vamos que vamos. Bem, para a velocidade quando a caixa volta para a base. Bem, quando a caixa ela volta para a base, então a gente vai voltar para a base, certo? Então a gente vai ser tipo, vamos usar o ponto 2 e o ponto 3. Nossa, meu pé tá formigando. Temos o ponto 2 e o ponto 3, certo? Então aí, com isso a gente pode fazer com que... bem, a gente tem aqui o ponto 2. A gente já sabe que só tem o MGH e a força de atrito. E aqui no ponto 3, a gente vai ter o MGH igual a 0, mas a gente vai ter uma velocidade. Entretanto, nesse caso, o deslocamento vai estar nessa direção, certo? E a força de atrito vai estar para cima. Ou seja, os dois vão estar em sentidos opostos. Entretanto, nesse caso, o deslocamento ele é negativo, porque a gente está olhando para a direita e para cima como um sentido positivo. Aqui está no sentido negativo. Então, com isso, ó, a gente pode falar que vai ficar E2 é igual a E3. Nossa, mano, meu pé tá formigando muito, vai se ferrar. Agonia esse gerigotango. MGH2
é igual a... bem, aqui a gente só vai ter a velocidade, mv quadrado sobre 2, mv3 quadrado sobre 2, mais mgh sobre 3, vai ser zero, mais a força de atrito, mais Fd. Mas, nesse caso, vamos ver como vai ficar o sinal. Olha, eles vão fazer 180 graus um com o outro, entretanto, o deslocamento é negativo. Então, vai ficar F vezes menos 1,6 vezes cosseno de 180 graus, equivalente a um F vezes 1,6. E aí, com isso, a gente tem o deslocamento, mano. Porque a gente nunca vai considerar o deslocamento como algo negativo, digamos assim, porque... Sei lá o porquê, mano. Porque é mais fácil explicar assim. Beleza. Aí, com isso, a gente pode falar, então, que esse deslocamento é positivo. E aí, a gente vai fazer que V3 é igual a mgh2 menos F força de atrito vezes deslocamento a massa. Sobre a massa. É isso, basicamente. E vezes 2. Isso aqui está em raiz. Aí você faz essa conta aqui e vai ficar igual a mais ou menos 2,5 metros por segundo. Nossa, por que mais ou menos? Porque pode estar subindo ou descendo. Nesse caso, a gente está descendo, ou seja, vai ser menos 2,5 metros por segundo. E aí, é isso, mano, bem tranquilo. Beleza, beleza? Não, não tá beleza? Então vamos... chora então, cadeira. Mano, eu acho que é isso, basicamente. Eu tentei explicar... E só um adendo, já que teve um Jerigotan, Gabriel, né? Tinha que ser um Gabriel, cadeira, tá? Mas Jerigotan falou, deixa eu explicar muito mal. É a vida, meu. Isso aqui é mais uma revisão pra mim do que qualquer coisa. Eu só finjo que é uma aula porque, sei lá, né? Dizem que ensinar ajuda, mas vai saber. No pior dos casos, caso alguém que não seja o Gabriel, cadeira, que eu conheça, tenha alguma dúvida, tira com a professora, eu não sei tirar dúvida, cadeira. Eu posso tentar ajudar, né? Vai saber se eu consigo. Massa é igual a m é igual a 0,2 kg, está em repouso sobre um trilho sem atrito. Aí a mola tem constante K igual a 5 newtons por metro. Aí você puxa o cavaleiro, que tem a massa de 0,2 kg, fazendo a mola se alongar em 0,1 metros. Aí depois você liberta sem velocidade inicial. Aí o cavaleiro ele se move retornando para a sua posição inicial, x igual a zero. Aí qual é o componente x da velocidade no ponto x igual a 0,8 metros? Bem, basicamente, o cavaleiro na posição inicial, que a gente libera, digamos assim, ele está sem velocidade inicial, como aqui fala, depois liberta sem velocidade inicial, então mgh não tem. Não, mg quadrado sobre... Bem, olha só, a imagem já mostra. Ele não muda de altura, ou seja, o mgh vai ser o mesmo, então ele vai se anular. Então, a gente só vai ter aqui a energia elástica, energia potencial elástica, porque a velocidade inicial não tem, mas a gente tem a energia potencial elástica, vai ser o kx quadrado sobre 2. Isso aqui é igual a... quanto é o kx quadrado sobre 2? A gente estava alongado quanto? 0,1 metros. Então, k vezes 5 vezes 0,1 ao quadrado sobre 2. Esse aqui é a energia potencial elástica. E aí, isso aqui vai ser igual a... vai ser igual a energia potencial elástica do 2 mais uma velocidade que ele vai ter. Então, ao L do 2 vai ser 5 vezes 0,08 ao quadrado sobre 2, que aqui é a deformação que teve. E aí, com isso, a gente vai ter que a nossa energia potencial elástica vai ser isso, basicamente. Seja feliz com essa maravilha aqui. Mas a gente não tem só isso, a gente vai ter uma velocidade. Então, vai ficar mais o 0,2 vezes v2 ao quadrado sobre 2. Então, com isso, a gente pode falar que vai ficar 5 vezes 0,1 ao quadrado sobre 2 é igual a 5 vezes 0,08 ao quadrado sobre 2 mais 0,2 v2 ao quadrado sobre 2. E aí, temos aqui, resolvendo esse sistema, a gente vai ter v2 igual a mais ou menos 0,3 metros por segundo. Nesse caso, ele está indo para a esquerda, então é menos 0,3 metros por segundo. Então, tá aí, tranquilo, tranquilaço. E aqui a gente não teve o trabalho externo, porque aqui fala que não tem atrito, basicamente. Então, né. Aí a gente volta para o exemplo anterior. Aí se a gente supor que o cavaleiro está em repouso em x igual a zero, quando a mola ela não está deformada e tal,
Se a gente aplicar uma força no sentido mais x com módulo de 0,61 newtons, qual a velocidade do cavaleiro em x igual a 0,1 metros? Bem, então, a gente tem várias formas de interpretar esse enunciado, que é basicamente, você pode interpretar que você só deu um peteleco no... Eu não sei desenhar um peteleco. Você deu um peteleco no cavaleiro, você pode ter ficado empurrando o cavaleiro com a sua mão, você pode ter feito várias coisas, mas não vai mudar o fato de que a energia inicial vai ser igual ao final. Então, supondo que a gente deu um peteleco no cavaleiro, ou seja, a gente deu um socão no cavaleiro, e aí o cavaleiro ele andou com a mola, e aí depois ele vai estar voltando. Então, vamos fazer. Bem, se a gente aplicou a força, a gente vai falar que a força ela é no começo, digamos assim. Aí, tendo a força no começo, a gente pode falar que E1 é igual a E2. Mas no E1 a gente só vai ter o trabalho, porque a gente não tem velocidade, a gente não tem que está em repouso, a gente não tem mudança de altura, então zero. A gente também não tem deformação, então é zero, mano. É só o trabalho. Já no E2, a gente dá o petelecão, aí a gente vai ter a deformação, a gente vai ter uma aplicando força com módulo com a velocidade em x igual a 0,1. A gente tem uma UL, que é a energia potencial elástica, e a gente também vai ter uma velocidade, porque, qual a velocidade? Então, se não tivesse velocidade, então aqui essa questão não faria sentido. Então, com isso, a gente tem que o trabalho ele é igual a UL mais a mv quadrado sobre 2. E aí, beleza. Qual é o trabalho? O trabalho vai ser o 0,61 newtons. E bem, como ele foi no sentido mais x, então o deslocamento ele está no sentido positivo. Então, 0,61 vezes o 0,1. Por que 0,1? Porque a gente viu que porque houve deslocamento de 0,1 metros. Porque ele estava em x igual a 0 e aí deformou para x igual a 0,1. Então a gente pode falar que o deslocamento é 0,1 menos 0 e tal. Aí com isso a gente consegue 0,61 vezes 0,1. V é igual a mv quadrado sobre 2, que aí a gente vai usar as informações do negócio anterior. Vai ficar, acho que era 12, não lembro qual era a massa. 0,2. Vai ficar 0,2 v quadrado sobre 2, mais o L, que é o 5, vezes 0,1 ao quadrado sobre 2. E aí, com isso, a gente resolvendo esse sistema, a gente vai chegar nisso aqui, que aí vai poder ser resolvido e vai ficar a velocidade igual a mais ou menos 0,6. Nesse caso, ele está a favor do deslocamento. Está positivo, porque para a direita. Então, a gente vai falar que é 0,6, não menos 0,6. Então, temos aqui a velocidade de 0,6 metros por segundo. Perfeito? Perfeito. Tá. Aí agora a gente tem um cenário para calcular o... Caraca, que letra feia. O pior caso, em que basicamente a gente tem um elevador de 2.000 kg com o cabo quebrado. Aí ele cai a 4 metros por segundo sobre uma mola de amortecimento no fundo do poço. A mola é projetada para fazer o elevador parar quando ela fica sobre uma compressão de 2 metros. Aí, durante o movimento, uma braçadeira de segurança exerce sobre o elevador uma força de atrito igual a 1.700 newtons. Calcule a constante que deve ser usada. Beleza, ó, a ideia é, a gente tem aqui o elevador que está caindo, mas, enquanto ele está caindo, a gente tem uma força de atrito. Então, a gente já vai ter trabalho, já não vamos ser desempregados. Aí, a gente também vai ter a força, a gente vai ter também como fala? A gente vai ter também aqui uma mola, que quando ela é comprimida a 2 metros, tipo, ela ficou, digamos que isso aqui seja equivalente a 2 metros, então aqui o elevador ele vai parar. Então aqui a velocidade vai ser igual a zero. Enquanto aqui ela estava igual a 4 metros por segundo, como a gente tinha visto. Então, quais forças a gente tem aqui? Ó, a gente tem a mola, que ela comprime e tal. A gente tem a força energia cinética, que a gente tem a velocidade aqui, e aqui a velocidade igual a zero.
E a gente também vai ter a MGH. Como a gente tem a MGH? A gente varia a altura, já que a mola comprimiu 2 metros, aqui a gente pode falar que aqui H é igual a zero e aqui o H é igual a menos 2. A gente pode escolher o referencial, mas tendo em mente esse referencial, a gente vai ter que fazer toda a questão com base nesse referencial, tá bom? Então vamos lá, olha. Bem, vamos fazer energia em 1. Energia em 1, ó, a gente vai ter então o mv quadrado sobre 2 mais o mgh, que vai ser igual a zero, então a gente pode ignorar a existência dele, mais o kx quadrado sobre 2, mais a deformação tá zero, então podemos ignorar o kx quadrado sobre 2 também. Entretanto, aqui a gente... calma aí, eu cabacei? Pera aí, só um segundo. Ao que parece, aqui eu usei a força de atrito no começo, que é uma opção. A gente pode escolher entre usar ela no começo e no final. Bem, beleza, a gente escolheu então usar no começo. Se a gente usa no começo a força de atrito, então olha, vamos olhar o sinal dela, porque isso é muito importante. Já a professora falou, olha, se você não olhar o sinal, você se ferra, porque, meu, isso muda muita coisa e realmente muda. Eu testei um exercício lá e mudava bastante. Eu testei e barrei o exercício. Bem, então olha, se a gente está subindo com a força de atrito, porque ela está indo contra, certo? Mas o deslocamento tá indo para baixo, a gente vai ter 180 graus, certo? Temos 180 graus. Aí vai ficar um F vezes D vezes cosseno de 180 graus, que seria negativo, né? Mas o deslocamento ele é negativo também, que é menos 2 metros, porque está descendo. Então, isso aqui vai ficar um F vezes D positivo, porque menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar um mais F vezes D. E aí, o E2, que vai ser nesse caso aqui, a gente vai ter a mola comprimida, e também a gente vai ter a altura de menos 2, mas a gente não vai ter velocidade, porque supostamente a mola vai ter parado. Então, a gente vai ter um mgh, que vai ser um m vezes g vezes h, que é menos 2, mais o kx quadrado sobre 2, sendo o x igual a 2 e o k igual a constante aqui, que eu não lembro qual era. Cadê? Ah, a gente quer descobrir a constante. Então, olha, vai ficar então f vezes c vezes d mais mv quadrado sobre 2 é igual a mgh2 mais kx quadrado sobre 2. Aí, fazendo essa continha aqui, você vai chegar que a força de atrito cinético, aqui inclusive acho que é positivo. Aqui eu mudei o sinal porque eu estava cabaçando, estava tentando entender a aula, então, né? Aí no final a constante vai dar 1,06, mas basicamente só seguir essa formulinha aqui, ser igual a esses dois, e aí você substitui depois e seja feliz. É basicamente isso, meu. Acabou a aula de cedo. Não, cedo não, FEMEC. Ah, alegria.